1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Aleluia. Assim está escrito: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que eu sou o teu servo. Aleluia. E que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Aleluia. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Irmãos, você imagina você fazendo uma oração para Deus como Elias, dizendo assim: prova que tu és Deus. Imagina, prova que o Senhor está aqui. Você querendo que Deus... Você acha que Deus precisa provar alguma coisa, irmão? Imagina que audácia de oração. Mas eu quero explicar por que essa autoridade nessa oração. Um altar feito com propósito, levantado com propósito, num tempo certo, é um altar aonde o reino é estabelecido, aonde Deus está, e aonde Deus está, ambiente muda, coisas são renovadas e transformadas, e coisas novas começam a acontecer. Para que a gente possa chegar nesse texto, eu quero que os irmãos prestem bem atenção em mim, na história toda. Nesse tempo, quem reinava Israel era Acabe. Acabe foi levantado como rei de Israel. E como rei, ele arrumou uma esposa. Como chamava a esposa de Acabe? Jezabel. Jezabel era israelita? Não. Era da terra de Fenícia. Então, olha só. O que Acabe faz? Acabe faz uma aliança com o povo da Fenícia, com o rei da Fenícia. E o rei da Fenícia dá a sua própria filha para que ele possa casar. Então é feita uma aliança. Israel é o povo de Deus, amém? Israel adora a quem? A Deus. O povo da Fenícia adora o Deus Baal. Irmãos, quem tem que influenciar quem? É o povo de Deus que é luz nas trevas, né? Só que tem muita gente que está com a luzinha bem fraquinha, quando chega perto das trevas, a treva engole, que foi o caso de Acabe. Ele faz uma aliança, irmãos, não é ele que influencia, não é ele que estabelece, não é ele que governa. Jezabel chegou, ditando regras, estabelecendo um governo e trazendo os vícios da terra da Fenícia para o povo de Israel. Olha o projeto do inimigo. Jezabel chega e diz assim: olha, tem um Deus que nós adoramos lá, e o povo da Fenícia é um povo de sucesso. O que o inimigo mostra para o povo de Deus? Sucesso, glória, honra, poder, grana, prosperidade. Esse é a pregação de Jezabel. Lá o povo na Fenícia está rico. Lá, naquele tempo, irmãos, nesse tempo aqui, o forte daquele povo, tanto de Israel como da Fenícia, era a agricultura, era plantar e colher. Não tinha muito recurso, não tinha eletrônica, era plantar e colher, fazenda, terra. Eles viviam daquilo que eles plantavam.
Um exemplo, você plantava feijão e outro plantava amendoim, então você vendia o feijão para quem plantava amendoim, trocava-se os produtos, então era assim, você tinha boi, com o teu boi você comprava, e assim o comércio acontecia, certo? O dinheiro era usado muito pouco, e o dinheiro praticamente era ouro, naquele tempo. Então, qual que é o projeto de Jezabel, Mateus? Olha, se vocês começarem a adorar o Deus Baal, é Deus. Porque no tempo que nós vivemos, o nosso Deus é desenhado de várias formas. Depende da igreja que você vai, depende do lugar que você cultua, depende da fé que você pratica, você enxerga Deus de uma forma, é ou não é? É desse jeito. Você entende Deus da forma que é desenhado. Então ela chega e desenha um Deus para aquele povo, só que esse Deus tinha um sobrenome, que era o Deus Baal. E esse Deus era o Deus da prosperidade, era o Deus da riqueza, era o Deus da chuva, do sol, do tempo. E como é que se cultua esse Deus? O culto é uma beleza. Você sabe como é que funcionava o culto a Baal? Sexo, droga e rock and roll. Era assim que funcionava, verdade, Mateus. Era uma orgia. Quando fala-se de Jezabel, as pessoas falam, Jezabel era prostituta. Não, ela não era prostituta. É que o culto que ela prestava ao seu Deus era troca de casais, sexo à vontade, mulher com mulher, homem com homem, era dessa forma que acontecia, esse era o culto. E o mais agravante, ela chega com a proposta de enriquecer. Então, irmãos, o povo de Israel fazia um altar todos os dias, se prostrava diante dele, ofertava nesse altar e adorava a Deus. Chega essa nova mensagem, essa nova pregação e diz, ei, não é mais tempo, olha a mensagem que Jezabel prega, de você ofertar no altar e adorar a Deus no altar. É um tempo de você ser o altar, de você subir na plataforma e você ser adorado. Chegou a proposta de honra para o povo. Era lindo. E o mais bonito, o culto que você presta é fera, é massa, é o que você precisa para ser feliz. Olha a proposta. E o mais importante, que é lindo, aí o povo de Deus, assim, um povo que sabia da história, que sabia o que Deus tinha feito com o povo, Mateus, tirado o povo do Egito, a grandeza de Deus, falou assim, só que é o seguinte, não tem como a gente fazer um acordinho, porque nós também tem o Deus de Israel, o Deus que nos tirou do Egito, que abriu o mar, que matou os egípcios. Sabe o que ela fez? Falou, não se preocupa não, continue adorando o seu Deus, adora Ele de manhã, quando for de noite você adora o Deus Baal. Cara, que proposta sensacional. Foi ou não foi? Que proposta, irmãos. Não precisa. Vamos trazer para esse tempo? Nós estamos num tempo em que as pessoas desenham Deus de uma forma para você, que é o Deus que te enriquece, é o Deus que o tempo inteiro te beneficia, é o Deus que você tem que ficar rico. Quanto mais fé você tem, mais rico você fica. É o Deus da prosperidade. A gente ouve falar muito disso aí ou não? É ou não é? A gente ouve essas mensagens? Esse é o Deus. Então você desenharam um Deus para você. Amém? E aí, irmãos? É o seguinte. Para você adorar esse Deus, você não precisa deixar de viver a tua vida que você vive lá fora, não. Continue indo nas festas, continue indo nos bailes, continue mandando a manguasca, continue traindo sua esposa, continue farriando, continue fazendo tudo que você faz lá fora. O importante é você vir adorar o Deus da prosperidade e pôr a oferta lá no altar. Amém? Que você vai enriquecer. É essa mensagem que a gente ouve aí ou não é? Não é assim que a gente tem ouvido? Ninguém fala mais de renúncia, ninguém fala mais de deixar. Ninguém mais fala de deixar, de renunciar, negar a si mesmo, pegar a sua cruz, entender que o evangelho é carregar uma cruz e negar a si mesmo. Ouve-se pregar isso? Não, mas ouve-se pregar prosperidade, ouve-se pregar, não, fica tranquilo, vive a sua vida. Ninguém, irmãos, você sabe por que eu disse isso aqui na reunião que nós tivemos quarta-feira? Sabe que Jesus disse para os discípulos, ei, o mundo não vos odeia, porque vocês não testificam contra o mundo, mas o mundo me odeia. Por quê? Porque Jesus é a pura divisão entre o mal e o bem. Com Jesus não tem casa dividida, irmãos. Ou você é de Deus ou você é de Satanás. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo. Deus não compactua com duas casas. Nós ministramos muito isso. Não tem como você ser uma parte, ser de Deus e outra não. Não tem como a mesma mão que adora o Senhor fazer coisas ilícitas lá fora.
É um tempo do evangelho verdadeiro, é um tempo de você desfrutar do céu. Para você desfrutar do reino, você primeiro precisa receber o reino dentro de você. E o reino é isso aqui, irmão, a palavra dos céus, a revelação dela. Então, entenda o que está acontecendo. Esse é um tempo, a mesma proposta que Jezabel criou um Deus Baal para eles, é o que estão criando para essa geração hoje. Você sabe qual que é a raiva do inimigo contra essa igreja, contra esse altar? Você sabe qual é a raiva dele contra a minha vida? É porque eu me coloquei à disposição de falar assim: Senhor, eu vou falar a tua verdade. Disseram para mim: ei, você pregando isso, você não vai sentar em tal lugar. Ei, você pregando isso, talvez você não vai ser convidado para ir em tal lugar. Eu falei: não tem problema, não importa os lugares que eu vou aqui, eu sei que eu vou chegar no céu e eu tenho morada lá. Eu só sei que eu vou fazer uma igreja de verdade, irmão, porque se for de mentira, eu prefiro largar e viver o mundo lá fora. Ou eu vivo esse negócio de verdade, ou eu paro. Ou a igreja é do amado, ou eu desisto. Ou é um evangelho que confronta, irmãos, e não que conforta. Ou é um evangelho que te traz do mundo e te coloca na glória, ou eu paro com isso aqui. Porque isso é verdade, irmãos, e a verdade é que liberta. Não é um conto de fada, não é um Deus de prosperidade, mas é um Jesus que disse: ei, nega a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Renuncia os teus desejos, renuncia a sua carne, renuncia as tuas vontades. Renuncie tudo, pega a tua cruz, assume a tua culpa e me segue, meu querido. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo por você. Tudo que você acha que você passa por dificuldade, crise, Ele já passou por você, e Ele já venceu por você. Ele já provou que o diabo não pode te vencer. Quando você está em Cristo, você é mais do que vencedor nessa terra. Aleluia, amém? Então foi essa a proposta, irmãos, de Jezabel. E o povo entrou. Tem gente entrando nesse tempo, nessa conversa, nesse evangelho pregado? Tem, Mateus? Tem, Maiara? A gente entrando nessas propostas de evangelho? Tem? Tem. O que aconteceu, irmãos? Deus, eu ministrei domingo passado aqui, Ele pode até visitar, mas Ele não fica. Ele só não quer visitar, Ele quer habitar. Então o que Deus fez? Recuou. Então tudo aquilo que vem de Deus também recuou. O que aconteceu com o povo de Israel? Entrou numa seca louca. Nada do que plantava se colhia. Deus se afasta. Eles entram numa seca desesperadora, numa crise financeira maluca. Quando o dinheiro acaba, o amor sai para a janela. Você imagina o tanto de marido e mulher que brigava naquele tempo porque não tinha as coisas. A mulher queria comprar, ir no salão fazer a unha e não podia, porque o dinheiro acabou. A mulher queria comprar uma calça, um sapato, não podia porque não tinha dinheiro. Porque a crise, o cara plantava, trabalhava, mas não recebia, irmão. Imagina o desespero, você trabalha e não consegue sair do buraco. Você está naquilo. Todos os dias você vai, a alma cansada, o corpo cansado, as coisas não prosperam. Realmente é tudo aquilo que você queria, cada vez está mais longe. Quem foi boca de Deus para anunciar seca? Elias. A igreja verdadeira disse: é um tempo de seca, é um tempo de deserto. Porque o deserto, irmãos, ou ele te mata, ou ele te alinha para o destino, para a terra prometida. Ou ele te mata, ou ele te traz de volta para o propósito. Por isso que a seca chegou. Então Elias falou assim: ei, é um tempo de seca. Irmãos, a igreja, quando prega a verdade, a igreja é perseguida. Ah, eu sei que é isso. Quando você ministra e fala o que o céu, o que Deus está querendo que você fala, você arrumou uma guerra no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele se materializa. Aquilo que acontece no mundo espiritual reflete na matéria. Então você sente as coisas pesadas, porque você foi boca de Deus. O que acontece com Elias? Elias se torna um fugitivo. Ele tem que sair dali, e a Bíblia diz que ele vai para o riacho de Querite, fugido do povo. Aí talvez você pergunta: nossa, eu canto na igreja, eu oro na igreja, eu prego na igreja, eu tento fazer tudo certo, e as coisas estão difíceis.
Irmão, suporta. Se está difícil para você, aguenta, não desiste. As pessoas olharam para Elias e disseram assim: o culpado é você. Talvez você está igual a Elias. As coisas não dão certo na tua casa, é culpa tua. As coisas não dão certo no teu trabalho, a culpa é tua. As coisas não dão certo com os teus filhos não se tornaram aquilo que você queria, falaram para você que você é culpado. Estão dizendo para você que você é culpado. Quem entrou essa noite aqui carregando um monte de culpa, um monte de acusação? Você é culpado. A culpa é tua. Nosso casamento não dá certo porque você é culpada. Os negócios não deram certo porque você investiu errado. Você é culpado. Tem muita gente vivendo isso. E talvez você está assim: Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho colocado minha vida à sua disposição, e as coisas têm ficado difíceis. As coisas têm cada vez mais apertado, e eu estou andando, eu estou te servindo, e ainda sou um fugitivo, cheio de culpa e cheio de acusações. Só que, irmãos, por pior que esteja a tua vida, por pior que... Eu tenho uma palavra do céu para você essa noite. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está falando aqui. Por pior que esteja a tua história, preste bem atenção, Ele para tudo para te sustentar. Quando Ele vai para o riacho de Querite, Deus manda os urubus, é os corvos que leva a carne para Elias. Irmãos, quando o amigo te acusa e te abandona, Deus é o teu verdadeiro amigo para te sustentar na hora da tua crise. Quando você está andando como fugitivo das acusações, quando você está sendo perseguido porque querem te matar, Ele te levou num lugar de tranquilidade. Quando falta água para todo mundo, Ele te levou na beira do riacho e disse: bebe da minha água. É Deus, irmãos. Ele não desampara o teu. Então eu digo, por pior que esteja, continue sendo a igreja na terra. Continue sendo esse homem de Deus e essa mulher de Deus. Passa um tempo, e Deus diz para ele assim: agora você vai sair do riacho aí de Querite e vai para a cidade de Sarapta, e uma viúva vai cuidar de você. Só para você entender, irmãos, eu grifei até aqui na minha Bíblia. Deus fala para ele: sai daí de Israel e vai para o riacho de Querite. Deus falou uma vez, ele sai. Ele está andando debaixo da palavra de quem? De quem é a palavra? Quando você anda debaixo da palavra, você acha que vai faltar pão na tua mesa? Mas está em crise. Quando você anda debaixo da palavra, você acha que vai faltar comida na tua despensa? Irmãos, confie no Senhor. Ele é a resposta que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Você não precisa de homem, de amigo. Você não precisa de ninguém. Quando todos viram as costas para você e te acusam, te apontam o dedo, Ele está dizendo: ei, vem para perto de mim. Ele vai te sustentar. O que é impossível para você, impossível para os homens, para Deus é possível. Então ele anda debaixo da palavra. Ele fica um tempo ali. Deus diz para ele assim: ei, seu tempo em Querite acabou. Agora você vai sair daqui e vai para a terra da viúva. E a viúva vai te sustentar. O que eu acho mais massa é que Deus levanta as pessoas que não tem nada para sustentar. Você já entendeu isso aí ou não? Que não tem nada para dar. Deus levanta os improváveis, gente. Quando Elias deixa lá Querite, Mateus, e vai para Sarapta, ele chega na terra da viúva e diz assim: ei, pega água para mim, traga um pão para mim. A viúva olha para ele e fala assim: mas cara, eu não tenho nada na despensa, o que eu tenho é mais uma refeição para mim e para o meu filho. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Quando eu li esse texto, Ele disse para mim assim: ei, entenda, eu estou levantando quem não tem jeito para ser, quem não tem nada para dar, mas é eu quem vou dar. Irmãos, Ele não quer que você tenha, Ele só quer que você seja o instrumento. O conteúdo não é você. Quando disser: ei, ela não tem condição, é ali que Deus está investindo. Nem você vai entender quando Deus te levantar para a missão de igreja na terra.
Deus está levantando pessoas desse tempo, irmãos, que não tem nem jeito, nem postura e nem forma para ser. E Deus está dizendo, é esse que eu vou usar. Pastor, eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo, eu não tenho isso. Pastor, como que eu posso? Eu não tenho recurso. Ei! Você vai trazer comida. Você vai buscar primeiro o reino. Sabe o que Elias disse para ela? Ei, não se preocupe. Traga o pão, traga a água. Primeiro sirva. Primeiro busque o reino de Deus. Porque Elias era a pura representação dos céus, amém? Elias disse para ela, busque primeiro o reino dos céus, e nunca vai faltar para você e para o teu filho. Ela serviu, irmãos. Quem serve o reino nunca falta nada dentro de casa. Seja instrumento, irmãos, seja instrumento. Deus não está querendo, irmãos, que você faça o maior cheque, dê na igreja, não. Ele só quer que você serve a Deus com tudo que você é. A melhor oferta foi da viúva. Quando todos estavam ofertando um monte, o que agradou o coração foi a menor, porque a menor era o tudo. O seu tudo é o seu altar. O altar que vai mudar o ambiente, que vai mudar a direção, o altar que vai alimentar uma geração. O altar que não vai faltar para você e nem para os seus filhos, nem para os filhos dos teus filhos. É o altar que você levanta. Antes de Elias levantar um altar lá no meio dos profetas de Baal, essa viúva levantou um altar dentro da casa dela. Um altar sustenta outro. Tem gente levantando altares que ninguém vê, irmãos, para que o evangelho seja ministrado. E Elias fica ali por um tempo. E Deus fala mais uma vez, agora você vai sair da casa da mulher, da viúva, e vai voltar para Israel. Vai procurar o rei Acabe. E agora você vai levantar um altar naquela terra. Sabe o lugar, irmãos, que é onde ele era perseguido, que as pessoas queriam matá-lo, quando ele era culpado? Sabe o lugar, que é o lugar da vergonha, que ninguém te quer, que todo mundo te culpa pelos desastres, pelos problemas? Sabe o lugar da tua vergonha, que talvez você nunca quer voltar lá, irmão? Deus está dizendo aí, chegou o tempo de você voltar a neste lugar. As coisas não vão ficar, irmãos, como você deixou. Você vai voltar para lá, vai estabelecer um altar, e as pessoas vão adorar a Deus através da tua vida. Foi isso que ele disse para Elias. Talvez você está até andando como um fugitivo, talvez você está até andando como culpado, sendo perseguido, mas não é para sempre que você vai ficar sem água, não é para sempre que você vai ficar no deserto, não é para sempre que o choro vai durar. Ei, é um tempo de eu estabelecer o reino através da tua vida. O seu sucesso é o sucesso de Deus. A glória que Deus vai colocar sobre os teus ombros vão fazer que pessoas se prostrem e adoram o Senhor. O altar que você vai levantar através da tua vida vai arrumar a direção daqueles que estão perdidos. Você vai voltar, Deus vai te levar no lugar da tua vergonha, no lugar do teu desastre, e Deus vai honrar você ali, irmãos. É ali que Deus vai te honrar. Não adianta você querer fugir do país, sumir do mundo, andar fugitivo, se escondendo das vergonhas do passado. Ele vai te levar para o lugar, e ali vai ser estabelecido e levantado um altar. Quando Elias ele volta para aquele lugar, ele se encontra com Acabe e diz: ei, junta todo mundo, todos os teus profetas, nós vamos no monte, e nós vamos fazer um culto, você ao seu Deus, os seus profetas ao seu Deus, e eu ao meu Deus. Quando Acabe vê ele, sabe o que Acabe fala? Você é o responsável de toda essa bagunça que acontece aqui. Você é o culpado. Enquanto Elias queria estabelecer um culto, fazer um culto, ele estava recebendo acusações. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Não deixe que as pedras que chegam até você,
Não deixe que as palavras que te afrontam, não deixe as ofensas que vão até a tua casa, até você, parar o teu altar. Porque se você olhar para as pedras, você não vai ver os céus abertos. Se você olhar para as acusações, para as afrontas, para as perseguições, você não vai ver o extraordinário de Deus acontecer em você. Enquanto Elias estava propondo um culto a Deus, ele estava sendo acusado, recriminado, apontado como culpado de todo o problema. Eu quero dizer para você essa noite, ei, o teu papel nessa guerra não é se justificar, porque o teu advogado é Jesus Cristo. Não tenta advogar ao teu favor. Não tenta resolver se justificando para os outros, dizendo, querendo pregar, querendo justificar com a tua palavra. Não, irmãos. Deixa que o Senhor te justifica. Eu vou contar algo para vocês. Quando eu comecei meu ministério há 6 anos atrás, eu era um cara que ficava em boteco, em bar, bebia, fazia um monte de coisa errada. Quando eu assumi o ministério, que o pastor me chamou, que eu achei que ele era o cara mais louco que existia na terra naquele tempo. Pensa num cara, eu falei, cara, você é mais louco que eu. Ele falou, eu sou, mas eu sou mais louco que você, que eu vou aceitar esse negócio, rapaz. E eu falei assim, eu vou, irmãos. E aí a gente começou aquela coisa, sabe assim, desacreditado, as pessoas olhando, eu falei, isso aí não vira nada. Pessoas disseram, não dura 6 meses, vai parar. Começamos a igreja, aquele pouquinho de gente, e vou dizer, e as pessoas que ficaram na igreja comigo naquele tempo, não foram por causa de mim não, foram por causa dos outros que estavam comigo. Foi assim, irmão. E às vezes aconteceu algumas coisas, minha esposa, não, eu vou conversar com fulano, eu vou conversar com Beltrano. Eu falei assim, não, filha, o Senhor, Deus falava no meu coração, é o meu tempo, no meu propósito. A única coisa que eu pedia para ele, eu falei, Senhor, eu só quero que as pessoas vejam o Senhor em mim, é só isso. E como das coisas começaram a acontecer, irmãos, que eu comecei a chegar nos lugares, subir em algumas plataformas, em alguns púlpitos, e quando eu pegava no microfone, o ambiente transformava. Deus falava para mim, eu estou dizendo para eles que eu sou contigo, eu estou mostrando para eles que eu estou com você, só pregue o que eu mandar você pregar. E aí, irmãos, foi uma questão de tempo. Hoje às vezes tem dia que toca meu telefone, eu sou procurado por algumas pessoas, eu falo assim, eu não acredito que esse cara está me ligando, velho. Esse cara aí disse que eu não ia virar nada, ele está me ligando, me chamando para pregar. Olha que loucura isso. Não, sabe o que é isso, irmão? É Deus, sabe por quê? Que Ele está dizendo assim, ei, não olhe para as acusações, para as afrontas, para as ofensas, só levante um altar. Não queira ser advogado. Quando Elias chega, que Acabe começou com as acusações, ele disse, ei, vamos fazer um culto, velho. Por que culto, Elias? Porque eu sei o que eu carrego, meu filho. Acabou, meu irmão. É o que Deus dizia para mim, ei, você sabe o que você carrega. Quando as pessoas te ofenderem, te xingarem e dizer para você aquilo, você sabe o que mais machuca às vezes quando as pessoas falam aquilo que você não é ou não é? Quando te falam que você é, você é isso, e na verdade você sabe que você não é aquilo, cara. Você sabe, aquilo ofende mais do que quando a pessoa te xinga e realmente você é, né? Tipo assim, vamos um exemplo, você é uma biscate, tipo, ô biscate, eu sei que eu sou biscate, então beleza. Não, mas é tipo assim, ô malandro, mal pagador. Puta, eu não sou isso, cara. Eu sei que eu não sou isso, eu sei que, nossa, velho. E aquilo machucava, e Deus dizia assim, ei, cara, faz o culto, levanta o altar, levanta um altar, levanta um altar, que eu te justifico. Sabe por quê, irmãos? Ele é o meu e o seu advogado. Aleluia. Para de querer assumir responsabilidades que não são suas. Não queira se justificar e nem mostrar para alguém que você é, não, só faça o culto. Elias, vamos para o culto, irmão, vem comigo para o culto, vem para o culto. Chama os teus profetas, 450 do Himalaia,
e outros 400 de Otalaia, 850 profetas. Elias sobe o morro para o culto. Vamos fazer o culto. Elias educado, né, irmãos? Porque a Bíblia nos ensina que o primeiro vai ser o último, mas o último vai ser o primeiro. Não é assim? Então Elias, inteligente, diz assim: faz o culto vocês primeiro. Faz aí. E começa, eles montam o altar e tal, e começa a clamar, e cantar, e chorar para o Deus Baal, e vai, e Baal, e Baal, e Baal, e nada do Baal, do Deus da chuva, do Deus da prosperidade, nada. Aí começam a fazer sacrifícios, irmãos. É isso que muitas vezes a gente faz como igreja. As coisas não começam a acontecer, a gente começa a sacrificar coisas que a gente não precisava sacrificar, porque a palavra diz que é melhor obedecer do que? Então os caras começam a cortar os punhos, sacrificar coisas que não precisam sacrificar. Tem muita gente sacrificando coisas que não precisam. No lugar de sacrificar é obedecer, irmãos. Quando você está no lugar certo, na posição certa, no tempo certo, você não precisa de proteção. Ele é a tua proteção e o teu abrigo. Amém? Então você não precisa gerar sacrifício, irmãos. E querendo sacrificar corpos, querendo fazer coisas, querendo se matando, irmãos. Só construindo uma grande frustração. Porque o que mais tem hoje, irmãos, é um tempo que nós como igreja, nós não estamos pregando para pessoas se tornarem crentes. Nós estamos pregando para aqueles que estão desviados. Tem mais desviado que pessoas que não conhecem Jesus lá fora. Tem mais pessoas perdidas, frustradas com igreja, cansadas de uma palavra que não é verdade, que desistiram no meio do caminho, porque o que cantaram e contaram para ela era mentira. E aí, acabou, canta mais, não, então é minha vez, agora é o ponto principal. Olha só, irmãos, quando Jezabel chega com o projeto, com a mensagem, pregando, dizendo assim: ei, vocês podem continuar adorando o seu Deus de Israel, mas também adore o Deus Baal. Sabe o que acontece com o povo? Eles perdem a identidade. Primeiro ponto, eles perdem a identidade, vira um vexame, vira uma loucura. Eles não sabem quem são, não sabem se são do Baal ou se são do Deus de Israel. Eles perderam a identidade. O altar que eles faziam, que eles construíam e adoravam a Deus, eles construíram um próprio altar, para que eles pudessem subir, um altar não, eles fizeram do altar uma plataforma, para que eles pudessem subir em cima dela, e eles com as suas bênçãos, com as suas prosperidades, pensando assim, serem adorados. Então eles quebram o altar, eles falem o altar. Então Elias chega e diz assim: eis, para que a glória seja estabelecida, para que aconteça um recomeço, a gente precisa consertar aquilo que foi quebrado. Como é que ele começa a consertar? Ele junta as 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, e Jacó que tinha recebido o nome de Israel. O que ele está fazendo? Ele está trazendo de volta a identidade. Então ele conserta o altar. Consertando o altar, o que ele faz? Ele traz de volta: eis, vocês é a igreja do Senhor. Primeiro ele conserta o altar. Aí a Bíblia diz que ele, no texto, eu só vou ler para os irmãos, e ele faz esse altar e ele declara para todo o povo assim: esse lugar, esse altar é para que o Senhor seja adorado. Chega de criar uma plataforma para você ser adorado. O altar foi feito para quem, irmãos? Para o Senhor ser adorado. Então ele conserta o altar e mostra para todo mundo para que serve o altar. O altar com um propósito e no tempo certo. O altar com identidade e com um propósito construído naquele tempo. Esse altar é da igreja,
E aqui, nesse altar, na igreja, é para que o Senhor seja adorado. Amém? Entenderam o altar? Agora você vai colocar o sacrifício. Cortar os bois. Beleza. Irmão, o que estava acontecendo naquele tempo? Uma crise financeira. O que era mais difícil era ter comida e ter o quê? Água, porque a seca, né, não chovia. Olha só, irmãos. Corta o boi e põe aqui em cima. Primeiro passo. Você imagina a mente, nossa, meu Deus do céu, o boi do churrasco de noite, eu só tenho aquele boi. Faça o culto, irmão. Não é você mais a prioridade. A prioridade é o reino do céu ser estabelecido. Te ensinaram errado, se falaram que você é a prioridade. A prioridade é o projeto dos céus ser estabelecido. Estão entendendo? Então você tem que deixar de ser a prioridade. Então cortaram o boi e colocaram no altar. Preste bem atenção em mim. Depois que colocaram o boi no altar, ele falou assim: cava uma valeta em volta do altar. Cavaram uma valeta em volta do altar. O que ele mandou colocar ali dentro? Joga a água sobre o altar. Depois que a água correu o altar, ela vai cair na valeta. Foi uma vez só? 1, 2, 3 vezes, até encher a valeta. Então ele trouxe a identidade novamente para o altar. Ele falou e mostrou para que serve o altar da igreja. Colocou a oferta, o boi em cima, cava uma vala em volta e coloca a água como oferta. É a água, protege o altar. Sabe o que ele estava dizendo? Sabe aquela mensagem que você ouviu, que você pode continuar fazendo a mesma coisa que você faz lá fora e vindo na igreja, vindo no altar? Amanhã você vai numa festa, num baile, e no domingo você vai na igreja. Amanhã você vai lá, faz isso, faz aquilo, e domingo você vem na igreja. Ele está dizendo: ei, quem é a água da vida? Ele é a porta, irmão. Para você chegar no altar, no secreto, no lugar da intimidade, no lugar do fogo, no lugar da glória, primeiro você tem que passar pela porta. E o caminho é estreito e apertado. Você tem que deixar as coisas lá de fora para entrar para o outro lado. Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? Não tem como dividir. O tempo de divisão do evangelho de conforto acabou. Ou você passa por Jesus para entrar num ambiente de glória, ou você não entra pela porta. Acabou, irmão. É um tempo, ou eu sou do lado de lá, ou eu sou do lado de cá. A água separa o altar. O cordeiro separa o altar. Um altar é levantado. Quando ele termina o altar, está tudo pronto. Ele faz a oração: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel. Preste bem atenção, olha aqui, ó. Deus provar que era Deus, com o altar no propósito e no tempo certo. Você pode bater, irmão, que a porta vai se abrir. Você pode pedir que você vai receber. Porque o mesmo Deus que é Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que está aqui hoje, para estabelecer vitória na tua vida. Acabou, irmão. Se você fez o altar no tempo certo, para o propósito certo, as coisas vão mudar. Altares foram levantados na história da Bíblia inteira, irmãos. E os altares, para um propósito determinado, e no tempo determinado, mudaram o ambiente, mudaram circunstâncias, deram novas diretivas. Só vou te dar um exemplo. Deus disse para Abraão: Abraão, para todos os lados, olha para todos os lados. Aí ele olhou, falou: tudo é teu, mas vai lá e oferta teu filho, faz um altar e coloca ele faz um altar e coloca ele como oferta. Aí ele vai lá, coloca o filho. Deus: não, já entendi. Para que ele pudesse ser pai de nações, ele tinha que entregar o bem mais precioso no altar. Sabe outra pessoa que levantou um altar? Ana. Deus, ela ficou 20 anos, Ana, Deus me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Ele disse para ela assim:
Eu te dou 5, te dou 6, te dou 7, te dou 10. Só que você não entendeu ainda, Ana. Então ela vai para o culto. 20 anos sem entendimento, mas não chega uma hora que entra, irmão. A palavra entra. Ela foi para um culto diferente, com raciocínio, com entendimento. O culto que Paulo estava dizendo, prestar um culto racional, de entendimento. Ela diz: ei, se o Senhor me der um filho, eu te dou ele. Ela levanta um altar. Quando ela sai dali, ela é engravida. Ela tem Samuel, e Samuel é a geração bendita que ouviu a voz do Senhor. Altares que são levantados no tempo certo, com um propósito correto, irmãos, muda uma geração inteira. Se você essa noite levantar um altar, irmãos, no tempo certo, com um propósito, saber o que você está fazendo como igreja na terra, quero dizer para você, você muda o ambiente da sua casa, da sua família. Todos que estão à tua volta vão desfrutar dos céus aqui na terra. Sabe outro que levantou um altar? Sansão tinha arrebentado, feito tudo errado, cego. Ele diz assim: Senhor, morra eu, para que cumpra o teu propósito. E o propósito de Deus era que os filisteus fossem mortos. Ele foi a oferta no altar. Você sabe por que nós estamos aqui essa noite, irmãos? Porque há 2019 anos atrás, Deus levantou um altar. João 3,16. Quem é o cordeiro, irmãos? Jesus. Quem foi para o sacrifício? Deus envia o seu único filho. Deus levanta um altar, num tempo e num propósito certo, para que eu e você pudéssemos entrar no reino dos céus e estarmos aqui essa noite adorando o nome dele. Altares, irmãos, levantados no tempo certo, com o propósito certo, muda ambiente, resgata a situação, transformativa. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Um altar, já estou finalizando, um altar levantado de Elias. Olha o altar, quando ele é levantado no tempo certo, com o propósito correto, ele resolveu todo o passado. Porque Deus fez o quê? Se manifestou, mandou fogo dos céus e consumiu o altar. Então as pessoas olhou e falou assim: nossa, que esse cara carrega é extraordinário, Deus está com ele mesmo. Através da vida de Elias, do altar que ele levantou, todos se prostraram e disseram o quê? Só o Senhor é Deus. Ele resolve todo o problema do passado. O altar, irmãos, resolve o passado. O altar certo resolve toda a crise do passado. Ninguém olhava mais ele como o causador do problema, mas olhava ele como assim: nossa, o que esse cara carrega é diferente. Esse cara, o culto que ele faz, o fogo desce do céu. Ninguém olhava mais o passado de Elias, mas olhava o que Deus estava com ele. Ele resolveu todo o problema do passado, tanto dele pessoal com Israel. E o que ele faz? Preste bem atenção. Se você tem um marido que não vem para a igreja, se você tem filhos perdidos nas drogas, amigos, irmãos, pessoas que você ama desviado, se você tem coisas mal resolvidas lá atrás, que não se resolveram ainda, se você estabeleceu o altar com um propósito no tempo certo, um altar correto, a Bíblia diz que todo o povo de Israel, ele trouxe de volta para Deus. Qual foi a oração de Elias? Senhor, prova para esse povo que tu és Deus de Israel, para que todos eles possam voltar para o Senhor. O teu altar, irmão, não pode ser para você comprar um carro. O altar que você constrói não pode ser para você comprar uma casa. O altar que você constrói não pode ser para o seu benefício. Não é. O altar que você constrói tem que ser um altar como o de Elias. O altar que eu estou construindo, Senhor, é para que os meus amigos que estão desviados, distante do Senhor, venham para Jesus. O altar que eu estou fazendo nessa igreja é para que os pródigos voltem para casa. O altar que nós estamos construindo nessa casa é para que as prostitutas venham para o Senhor, para que os viciados entrem por essa porta. O altar que nós estamos levantando, irmãos, não é um altar para que a gente
possa aparecer ou se mostrar para os outros, não. O altar que nós estamos levantando é para que aqueles possam voltar para o Senhor. Homens e mulheres desviadas vão voltar para o Senhor, maridos vão voltar para casa, irmãos, filhos vão voltar para as mães. Você vai ver, vai vir de volta, irmãos. Aquilo que um dia foi embora vai voltar, sabe por quê? Porque o altar, no tempo certo e com o propósito certo, resolve a causa, resolve o passado, só que também resolve o futuro. Se aí é uma terra seca e não produz, Jesus está mandando eu te dizer essa noite, pegue isso aí, irmãos, vai começar a chover nessa terra. Eu estou dizendo que o altar que essa igreja está levantando aqui é um tempo que vai chover sobre essa nação, vai chover sobre a tua vida a honra do céu. Você sabe qual que é o recado de Deus para nós essa noite? Levante as mãos aí, levante as duas. É o mesmo recado que Elias mandou para Acabe: ei, aperte o cinto, ei, ajusta as coisas, porque está vindo uma chuva de bênção sobre a tua vida. Fique em pé, irmãos, receba isso em pé. Sabe qual que é o recado? Quero chamar o ministério de louvor aqui na frente. Levante as mãos aí. Você sabe o que o Senhor está dizendo para você? Aperte o cinto, aperte tudo, porque você vai decolar. É um tempo de chover bênçãos do céu na tua vida. Onde não chovia, onde não dava frutos, aonde não crescia, é um tempo que Deus está dizendo: ei, vai chover, vai nascer, vai produzir, vai crescer, vai prosperar. Oh, porque o altar foi estabelecido com propósito e com tempo certo. Irmãos, pode abaixar as mãos. O que você precisa é do Senhor, com entendimento e sabedoria. Os cultos que nós vamos prestar, irmãos, não é mais cultos para cumprir tabela. Nós vamos sair daqui e nós vamos compartilhar um com os outros daquilo que Deus está fazendo no meio da igreja. Nós vamos testemunhar para os outros dizendo: ei, por muito tempo eu era fugitivo, eu era perseguido, era uma terra seca, mas hoje chove na minha terra. Deus derramou honra sobre a minha casa, Deus derramou honra sobre a minha finança. Mas por quê, irmão? Porque você dizimou, você ofertou, você fez sacrifício, você cortou os pulsos? Não, é porque eu levantei o altar no tempo certo. Até a minha oferta no altar foi com discernimento, irmão. Até aquilo que eu oferto com amor. Eu sei o que eu preciso entregar. Não adiantava, irmãos, colocar 20 mil bois ali. O que fez a diferença, irmãos, era separar o altar do mundo. Porque o Senhor disse: ei, eu tenho ciúmes de vós, eu não divido você com ninguém. Ele tem ciúmes de você, irmãos. Ele age em ciúmes de você, Ele não quer te dividir, Ele não quer. Você sabe que uma das coisas que o diabo mais quer é roubar o maior patrimônio de Deus. O diabo quis o quê? O lugar de Deus, não foi? Conseguiu o lugar de Deus? O que aconteceu? Ele caiu. Já que ele não conseguiu o lugar de Deus, ele quer ter aquilo que é de Deus, que é você. Quanto mais ele tirar de Deus, ele entende que ele se torna vencedor. Quanto mais ele arrancar, ele entende que ele está produzindo. O maior medo não é de Satanás, não é quantos cultos você faz, e nem quantas campanhas você faz. É qual o teu nível de entendimento e discernimento como igreja na terra. Porque ele sabe, se você levantar um altar no tempo certo e com propósito, você resolve o problema do passado e ativa coisas para o futuro. Se você fizer um culto racional a Deus, o culto racional não é vestir, não é sentar ou levantar, não. O culto racional é de entendimento, é ofertar com discernimento, é adorar com discernimento, é cantar, é clamar, é fazer as coisas entendendo como se movimenta o céu e você com o céu. Você está entendendo? Você está aqui com o céu movimenta e você está no movimento do céu. As coisas estão andando no mundo espiritual, você não está atento com a matéria, mas sim você está atento com aquilo que se move no espírito. Porque nada acontece na matéria se antes não acontecer no espírito. Então tira os olhos do espírito, tira os olhos da matéria e coloca os olhos no espírito, coloca os olhos no reino dos céus.
E tudo aquilo que é matéria vai acontecer, sabe por quê? Porque você entendeu o espiritual. Está entendendo? Você precisa ser cheio dele, movido por ele, andar por ele, cantar por ele. Aleluia. A luta é grande, irmãos. A batalha é gigante. A guerra só está começando. Ei, só que ele está dizendo assim: eu estou com você. Eu estou com você.